Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um ABC da Notícia aqui na Band News FM, o programa que se complica, a gente explica. Eu sou Alexandre Sayad, jornalista. Hoje, infelizmente, eu estou aqui sozinho porque a minha querida amiga, querida amiga, a jornalista Maria Cristina Poli, foi resolver umas questões pessoais, mas na semana que vem ela está de volta. Não fique triste, eu tô, porque eu sinto mais falta do que todo mundo, que eu aprendo com ela aqui não é brincadeira. Você vai sentir falta dela também, mas na semana que vem ela está com a gente de novo aqui. No ABC da Notícia, a gente explica as notícias em letra de forma, explica os principais fatos da semana, os principais eventos, para você entender melhor o contexto daquilo que você consome de informação durante a semana. E o ABC da Notícia de hoje tem um tema que é quase que ele mesmo. A gente vai falar um pouco do acesso à informação. Né? Como você, por exemplo, se informa diariamente? Você tem facilidade de chegar na informação? Que fonte é aquela que você busca, onde você busca as informações? É uma fonte duvidosa, é uma fonte que te gera dúvidas, você sabe exatamente onde buscar um dado. Você, por exemplo, acompanha o governo municipal da cidade onde você está, ou mesmo o governo federal nos seus gastos, nos seus empenhos em política pública? Bem, tudo isso tem a ver com acesso à informação, que pode acontecer tanto num nível individual da pessoa, como também num nível institucional, digamos, dos governos, das empresas. E hoje, para falar sobre esse assunto, a gente conversa com duas pessoas realmente que estão no olho do furacão desse debate, que não é um debate só brasileiro, quer dizer, o direito à informação é um debate mundial. Aqui no Brasil é um direito que está não só num artigo, mas está pelo menos em 3 artigos da Constituição. E para debater isso com a gente no ABC da Notícia de hoje, eu tenho aqui a Maria Domingues, que fala direto do Rio de Janeiro. Ela que é coordenadora do Programa de Integridade e Governança Pública da Transparência Internacional. Maria, bem-vinda ao ABC da Notícia. Muito obrigada, Alexandre. Boa tarde a todas e todos, né? Bom dia, boa noite, para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. É um super prazer estar aqui com vocês debatendo sobre esse tema. E também temos aqui um colega que, de certa forma, eu digo colega porque eu tenho uma relação com a Unesco também, que é o Adalto Soares, que é o coordenador do setor de comunicação e informação do escritório da Unesco aqui no Brasil. Adalto, é um super prazer finalmente a gente conseguir te trazer para o programa. Eu acho que essa pauta nasce do interesse público, falar sobre acesso à informação é interesse público, e esse interesse brota, de certa maneira, a importância para esse interesse brota da transparência e brota da Unesco também. Lembrando que no dia 28 de setembro, que é agora, daqui a pouquinho, a gente comemora o Dia Internacional do Acesso Universal à Educação. Também tem essa. Bem-vindo, Adalto. Olá, Alexandre. É uma satisfação mesmo estar contigo nesse programa, né, programa tão interessante quanto o ABC da Notícia. Realmente, o Dia Internacional do Acesso Universal à Informação é uma data que, para nós, Unesco, do setor de comunicação e informação, uma área de mandato que trabalha os temas relacionados à liberdade de expressão e o acesso à informação, é uma data que a gente utiliza para discutir o tema, discutir o acesso à informação e falarmos sobre esse direito, né, humano, do direito ao acesso à informação. Perfeito. A gente é um tema, né, Adalto e Maria, que a gente se relaciona com ele no dia a dia, embora às vezes ele seja tão cotidiano que a gente não consegue nominar, né? Porque a gente precisa, necessita, urge da informação todos os dias, em todos os momentos, seja profissionalmente, seja pessoalmente. E muitas vezes esse tema passa quase que uma invisibilidade quando a gente pensa nos problemas que podem estar relacionados a esse tema. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero lembrar que você pode acessar as redes sociais do ABC da Notícia. O Facebook, o Instagram, o TikTok, e receber todos os nossos conteúdos todo dia, se você quiser, e compartilhar aquilo que vale a pena. Né? No Spotify também você acessa toda a série de programas. A gente está próximo do 30º programa, você acessa tudo lá.
Lembrando que a Unesco Media Alliance, de certa maneira, se relaciona, que a Aliança da Unesco para a Educação Midiática se relaciona com esse programa também. Bom, dados os recados, a gente vai começar. Maria, eu queria começar com você a nossa conversa. Eu não sei até que ponto as pessoas têm o costume, né, de acompanhar as políticas públicas, a implementação de políticas públicas, os gastos feitos pelos governos. A gente está num ano de eleição, né, em que isso é um tema, né? Eu não sei até que ponto as pessoas têm essa cultura de acessar e acompanhar os governos através dos seus dados, por meio dos seus dados. E esse é um assunto do acesso e do direito à informação. Eu queria saber, isso é lei, não é lei? Como isso acontece no Brasil hoje? Muito bom, Alexandre. Bom, eu vou começar então respondendo com um gancho que o Adalto já deu nessa breve fala de boas-vindas, né, dele. Eu acho que é importante começar dizendo que o direito de acesso à informação é um direito fundamental dos cidadãos, que está previsto na nossa Constituição Federal e, mais recentemente, há 10 anos, é um direito que também foi regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, atualmente a nossa legislação mais importante sobre o tema, né? Então, são esses os principais instrumentos normativos, né, que nos dizem que a gente pode obter informações públicas, né, informações sobre os órgãos públicos brasileiros, a atuação de nossos representantes políticos, né, não só de forma proativa, isso é, os governos publicando ativamente sobre a sua atuação, mas também o que a gente chama de transparência passiva, ou seja, se você, eu, cidadão, cidadã, busca uma informação pública, né, e não acha, a gente também pode fazer essa solicitação e existem regras muito bem definidas para tempo de resposta, possibilidade de emitir recursos, né, caso a resposta não seja satisfatória. Maria, Então, a gente tem uma lei... Maria, o que você diria que que tipo de dado? Me dá um exemplo prático assim de um dado que eu posso requisitar nesse momento, se eu quiser. A gente tem o direito de requisitar dados sobre todas as esferas de atuação pública, de órgãos públicos, de ministérios, secretarias, sobre a execução de políticas públicas, os resultados dessas políticas públicas. Todo o processo orçamentário deve ser transparente, então, o volume de recursos investidos de atuação governamental, então, por exemplo, tem interesse de saber, trazendo para mais perto da vida dos cidadãos, né, no governos municipais. Então, quanto que a sua cidade, a prefeitura da sua cidade investe em saúde, educação, transporte, cultura, iluminação, todas as informações devem estar disponíveis ao alcance dos cidadãos, né? E aí a gente pensa qual que é a importância de ter acesso a tantas informações que, de fato, versam sobre todas as áreas de atuação de governos, né, sejam municipais, estaduais ou federais, indo muito além de apenas acompanhar, né, e julgar a conduta de nossos representantes. Ter acesso a todas essas informações é importante para entender se governos, né, e representantes estão agindo em prol desse público. E a partir daí, cidadãos podem tomar decisões mais bem informadas com uma decisão do voto. Exato, a gente fala muito de orçamento em época de eleição e a gente esquece que o orçamento previsto, né, o orçamento gasto pelos governos municipal, estadual, federal, eles estão acontecendo diariamente, né? Os gastos, os direcionamentos de gasto, a execução das políticas públicas, desde a formulação até a execução, são questões cotidianas, né? E a gente, às vezes, isso foge um pouco do que a gente está acostumado a pensar. Eu queria conversar com o Adalto e perguntar para ele, Adalto, como é que é essa questão? Quer dizer, eu sou um cidadão comum, embora eu seja um jornalista, eu me vejo agora aqui, estou me colocando na posição do cidadão comum, né? Vamos dizer que eu quero entender como anda a situação das creches no meu município. A gente sabe que a educação infantil é uma questão, é uma responsabilidade do município, né? Quem regula isso? A quem eu solicito o acesso a essa informação por meio da lei
que é essa lei de acesso à informação que a Maria acabou de explicar para a gente. Quem eu procuro como cidadão? Olha só, Alexandre, a Maria avançou bastante no direito, né, e na questão da transparência, mas eu queria dizer para você, os principais beneficiários da lei de acesso à informação são os jornalistas. Essa informação sobre as creches chegará com um dado muito próximo da realidade pelo jornalista. Então, assim, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que a Unesco, em parceria, em cooperação técnica internacional com o governo brasileiro, ajudou a aprovar, ela favorece a liberdade de expressão dos jornalistas. Por quê? O que existia antes da LAI? Existia que algumas informações simplesmente não eram dadas aos jornalistas porque eram informações que o governo não queria disponibilizar por algum motivo. Né? Agora, o acesso à informação do cidadão é fundamental porque ele tem que ter a liberdade de pesquisar o que ele quiser. A Unesco ela advoga no mundo, junto aos seus Estados-membros, que os países têm que garantir o acesso. Garantir o acesso à internet, independente das diferenças, independente do status social. Aqui a gente está falando de acesso mesmo, acesso a equipamentos, acesso à internet, acesso com educação através do programa que você bem conhece, que é a alfabetização midiática informacional. Quando a gente fala de acesso universal, é acesso de todos, em multilinguismo, inclusive, para pessoas com deficiência, por pessoas vulneráveis. Num grande guarda-chuva que nós temos, que é o Information for All Program. É assim que a Unesco abarca o direito e o acesso universal à informação. Sem ele, não há democracia. Sem ele, você terá uma distância enorme entre pessoas pobres, pessoas ricas, países pobres, países ricos. Hoje, a democracia tem se medido muito pelo acesso às novas tecnologias, acesso ao mundo digital. Perfeito. Maria, quando você que está numa organização internacional como a Transparência, né, como é que você consegue fazer essa relação entre você ter acesso ao dado público e a corrupção, por exemplo? Que de certa maneira, a corrupção sempre vai operar num campo do obscurantismo de dados, eu acredito, né? Quer dizer, ela ocorre justamente porque não há transparência nas transações, né? Qual é essa relação da gente saber o que está acontecendo pelo acesso e a corrupção? Excelente pergunta, Alexandre. Nós, da Transparência Internacional, no Brasil e no mundo, né, nós somos uma organização internacional que estamos presentes em mais de 100 países ao redor do mundo. Nós temos uma única missão comum em todos esses 100 países, que é buscar prevenir e erradicar a corrupção que acontece de várias formas, seja ela pequena, grande, no setor privado, no setor público, em suas relações. Então, a gente entende, né, por meio de décadas de experiência de atuação, e aí comparando contextos internacionais, que a transparência e o acesso à informação surgem justamente como bons antídotos contra a corrupção. É por meio do acesso à informação que se lança luz sobre a atuação de gestores públicos, atores políticos, sobre transações orçamentárias entre relações do público e do privado, né, e aumenta-se assim a capacidade de detectar maus feitos, desvios, e por isso os custos, né, de se envolver em casos de corrupção e fraude se tornam ainda mais altos. Então é por essas razões que o acesso à informação, transparência e o combate à corrupção são bem relacionados e são entendidos como bens, né, para a própria democracia. Então, assim como a Adalto falou também, né, democracia e acesso à informação andam muito próximos. Normalmente, em outros lugares do mundo, o que a gente vê? Que quanto mais democrático é um governo, mais ele tende a ser transparente e prestar contas do que está fazendo, né? Mas, por outro lado, governos mais autoritários também ao redor do mundo, né? A gente vê que, por via de regra,
normalmente são opacos, comumente apresentam altos níveis de corrupção, não garantem um acesso à informação e muitas vezes ainda perseguem, né, e não permitem a liberdade de expressão, a atuação de jornalistas, ativistas e comunicadores, que também, como o Adalto bem disse, muitas vezes têm esse papel fundamental de traduzir o dado público para os cidadãos e cidadãs. Então, muitas vezes, quando a gente busca essas informações, como você mesmo imaginou, né, sobre creches, muitas vezes, quando a gente acessa esses dados em portais governamentais, em sites, prefeituras, esses dados são muito difíceis de serem compreendidos, acessados, compartilhados. Então, o jornalista e comunicadores e comunicadoras têm esse papel fundamental de acessar dados, né? Muitas vezes são planilhas enormes, complexas e dificílimas de serem entendidos, e transformar esses dados em notícias, em informação objetiva, verificada. Por isso que o trabalho de jornalistas e comunicadores tem que ser fortalecida, né, junto com o próprio direito de acesso à informação e a disponibilização de dados e informações públicos, né? São duas coisas que andam juntos para o combate à corrupção e para o fortalecimento de democracias. Exatamente, quer dizer, o jornalismo profissional também fortalece a democracia, assim como a imprensa livre, e está tudo relacionado com o que a gente está falando hoje aqui no ABC da Notícia, que a gente está, de certa maneira, celebrando e tentando entender melhor o porquê do Dia Internacional do Acesso Universal à Informação. A informação é algo que está presente no nosso dia a dia e a gente precisa ter cada vez mais liberdade para acessá-la com qualidade. Adalto, estava assistindo um filme chamado Desconectados, um documentário do jornalista Paulo Saldanha, outro dia muito bom, que mostrou aí a dificuldade de acesso das crianças durante a pandemia, inclusive crianças aí perto de onde você está, quer dizer, foi feito em cidades pequenas do Distrito Federal esse filme, quer dizer, pessoas que tinham que subir estradas ou subir em árvores para pegar a conexão do celular, né? Essa relação dentro da alfabetização midiática, que é o mandato da Unesco, né? A questão da conexão em banda larga acaba sendo fundamental para esse direito universal ao acesso à informação. Como é que isso está relacionado? Muito, muito importante, é essencial o acesso. Mas a Unesco ela deixa claro, né, que o acesso à banda larga é uma discussão que nós temos há mais tempo. E a novidade e o que nós percebemos justamente com o que aconteceu na pandemia é que você precisa ter um ambiente propício à conexão e ao acesso. O acesso ele é composto da infraestrutura e do conhecimento para utilizar as tecnologias, para você de fato usufruir do acesso à informação. Quer dizer, o acesso então, em si, ele não é nada sozinho, né? Ele tem que vir com um conjunto de outras coisas. Claro, ele tem que vir com a capacidade de compreensão do que existe na internet, nos portais, nos sites e nas diversas mídias sociais que hoje atuam na vida das pessoas. E outra coisa que a Unesco está muito preocupada também, e que tem a ver com acesso, é a inteligência artificial que hoje orquestra esse acesso. A inteligência artificial hoje, quando uma pessoa entra numa rede social, num portal, ela já é direcionada para tipos de consumo ou para interesses específicos. E esse tipo de condução está nos preocupando, ou seja, quais são as vulnerabilidades que a inteligência artificial pode criar nesse ambiente virtual, nesse ambiente digital. Então, o acesso é fundamental, a banda larga, a infraestrutura realmente é muito importante. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje aproximadamente 80% dos lares, isso grosso modo, né, dos lares conectados, sendo que as classes D e E você tem um total de 60% aproximadamente. Tem um recorte, conectados. Agora, a qualidade. Tem um recorte de classe aí sempre, recorte né? Tem, sempre. Né? E a dificuldade da compreensão de tudo isso. Daí a necessidade da alfabetização midiática informacional. Por quê? Porque o cidadão ele tem que ter traquejo, conhecimento, ele tem que aprender a lidar com o conteúdo.
Ele tem que aprender a perceber se aquele conteúdo é um conteúdo de extremismo, ele é um conteúdo não verdadeiro, ele é um conteúdo enganador, né? Um conteúdo que está manipulando o pensamento, as crenças dos cidadãos. Então, existem, nesse ambiente virtual, que se complexifica cada dia mais, a alfabetização midiática informacional é fundamental para que esse acesso ele seja benéfico, ele seja libertador e democrático. Perfeito. Maria, a gente falar de equidade, né? A gente fala do acesso universal, né? Mas falar de equidade é importante aqui, né? Nesse momento, quer dizer, eu acho que a gente tem um desequilíbrio, se você olhando aí com as lentes da transparência internacional, né? Olhando, aliás, temos 2 órgãos internacionais aqui, a Unesco e a Transparência, que conseguem olhar o mundo para isso, né? Como você vê a questão da equidade hoje no mundo a esse acesso? Porque a gente está falando, como o próprio nome do dia diz, um acesso universal, né? A quão longe a gente está disso? Como é que isso se reflete no mundo de maneira geral, essa falta de equidade ao acesso à informação? Bom, o que a gente vê hoje é um ecossistema comunicacional bastante complexo, né, em que muitas vezes, em primeiro lugar, o acesso à informação pública nem sempre é garantido. Em seguida, campanhas de desinformação e fake news são recorrentes, muitas vezes visando causar, né, um engano, uma confusão nos cidadãos e cidadãs. E soma-se a isso ataques constantes a jornalistas e a comunicadores, que são esses atores aí fundamentais para a disseminação da informação objetiva, precisa e acurada. E aí, como a Adalto estava falando, né, como a gente vive cada vez mais conectados e cada vez mais presentes em ambientes digitais, também é importante garantir que a informação circule, né, a informação de qualidade circule nesses ambientes digitais, plataformas de mídias sociais, e que esses espaços também garantam a proteção de direitos humanos, né, para que esses espaços digitais não sejam barreiras para a liberdade de expressão e que também não sejam facilitadores da disseminação da desinformação. E aí, como a gente está vivendo agora, né, um período eleitoral, que é extremamente importante garantir que as liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos sejam garantidos, como o direito de acesso à informação, a liberdade de expressão, a atuação de imprensa, todos esses fatores vão contribuir para que informações de qualidade, né, precisas e acuradas, cheguem aos cidadãos e garantam um voto consciente. A gente tem falado tanto em integridade nas eleições, integridade nas urnas eletrônicas, né, em resposta aos ataques muitas vezes feitos às urnas eletrônicas, mas a gente esquece de falar também da integridade das informações, integridade nos fatos, já que são super essenciais, né, que cidadãos estejam munidos dessa informação acessível, verificada, precisa e de qualidade nesse momento tão decisivo para a vida política brasileira, que são as eleições. Isso acho que se complexifica, né, Maria? Ainda mais quando a nossa mediação com o mundo, como o Adalto falou, não é só mais humana, né? A gente tem uma mediação aí de inteligência artificial, né, Adalto, que você trouxe muito bem, quer dizer, muitas vezes nesse acesso, quem media o nosso acesso com a informação, muitas vezes é um algoritmo que é chamado popularmente de máquina, né? É uma máquina ou é um robô. O termo robô não é correto para usar inteligência artificial, mas muita gente usa, né? Adalto, tem uma recomendação assim para a gente ter mais transparência nos algoritmos que selecionam essas informações para a gente? Como é que a Unesco vê isso para a gente terminar aqui o nosso programa? A Unesco lançou recentemente, em 2001, e nós traduzimos há pouco tempo, a recomendação sobre ética da inteligência artificial que deve ser adotada, essa recomendação que deve ser adotada por 193 países membros da Unesco. Essa recomendação ela vai tratar justamente desses riscos, Alexandre, os riscos que as populações do mundo estão sujeitos no trabalho, no uso
da internet, das redes sociais e do mundo digital de maneira geral. A Unesco ela acredita que as sociedades precisam de acesso inclusivo à informação. E é claro que uma atitude ética no ambiente virtual deve privilegiar a inclusão. É esse o ponto. De modo a vivermos um mundo que privilegie os seres humanos, os direitos humanos. Isso é crucial para nós. Então, as tendências tecnológicas elas têm que ser olhadas de uma forma crítica, né? De uma forma que privilegie a sociedade justa, pacífica, com um futuro sustentável. Isso para nós é fundamental. Nós terminamos de maneira bonita aqui, Adalto. Eu acho que você vê quanta coisa, né, Maria, a gente tem, Adalto, com quantas coisas relativas ao acesso à informação que não passam pela nossa cabeça no dia a dia, né? A gente falou de tecnologia aqui, falou de direito ao acesso, falou de imprensa livre, quer dizer, para a gente ter a informação de qualidade, para a gente, isso passa por muitos fatores e por isso que se comemora esse Dia Internacional do Acesso Universal à Informação, algo que é fundamental para as democracias. Infelizmente, o nosso programa hoje chega ao fim. Eu quero agradecer muito a participação da Maria Domingues, da Transparência Internacional e do Adalto Cândido Soares, do escritório da Unesco aqui no Brasil. Eu desejo que a Cristina Poli volte rapidinho aqui a semana que vem já para estar comigo na bancada. Eu agradeço a Thalita Moreto pela colaboração nas redes sociais. A produção desse programa foi da Mônica Quezan. E aqui, pela Band News FM, o apoio operacional, é muito mais que um apoio operacional, é quase um apoio sentimental também, é da Júlia Maciel, que está aqui no estúdio. A gente tem a coordenação do Renan Suquevicius. E lembrando que toda semana o ABC da Notícia traz um tema para a gente descomplicar. O nosso lema é Se Complica, a gente explica. Eu e Maria Cristina Poli encontramos você na semana que vem. Até lá!